Eu odeio o Itachi, ou pelo menos é isso que algumas pessoas pensam depois de alguns vídeos que eu trouxe aqui pro canal. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso sobre esse personagem. Então, se você gosta disso e quer saber sobre qual é a minha opinião sobre esse personagem, já deixa aquele like, porque esse vídeo ficou muito bom e vai dar um trabalhão para fazer, eu tenho certeza. E eu sei que nesse momento muitas pessoas já devem estar se contorcendo de raiva por eu estar falando de um personagem que muita gente gosta, e isso é um fato. A fanbase de Naruto, boa parte dela é feita por pessoas que gostam e amam muito o Itachi e também o Minato. Não à toa, esses dois personagens foram os principais votados para criar seus próprios mangás pela mão do Kishimoto. O Itachi só perdeu no caso para o Minato, que foi o primeiro lugar, sendo o Itachi assim o segundo lugar, que provavelmente, segundo o próprio Kishimoto, vai ser lançado um mangá também sobre o próprio Itachi, para mostrar para vocês o quanto a fandom de Naruto gosta desses personagens. Então eu sei que através desse vídeo muitas pessoas vão acabar não gostando mais dos meus conteúdos e talvez por ter feito esse vídeo algumas pessoas fiquem com raiva e eu vou estar afetando boa parte da fanbase, mas isso faz parte, nem todo mundo vai concordar comigo, nem todo mundo vai estar do meu lado e nem todo mundo vai estar contra mim, e tá tudo bem. Mas chega de enrolação e vamos direto ao ponto. Eu realmente odeio o Itachi, eu tenho alguma coisa realmente contra esse personagem, o que eu penso sobre esse personagem, o que eu acho do Itachi afinal de contas. E bom, eu vou começar dizendo o óbvio para vocês aqui que, bom, as pessoas já deveriam saber, mas eu sei que algumas pessoas ainda não entenderam, que eu não odeio o Itachi, realmente não odeio. Eu acho que é bem difícil alguém conseguir odiar esse personagem. Ele tem vários pontos positivos, vários poderes interessantes, tem uma história interessante, então é difícil as pessoas não gostarem dele ou pelo menos não se interessarem por ele. Então se você acha realmente que eu odeio o Itachi, talvez você tenha entendido mal alguma coisa que eu disse ou alguma coisa que eu coloquei em algum dos meus vídeos. Então eu vou pontuar aqui algumas opiniões que talvez você concorde comigo e talvez não. Aí você me diz se eu sou um fã ou um hater do Itachi segundo as suas próprias opiniões. Então para a gente começar a analisar o Itachi, a gente tem que entender um pouco mais sobre a história dele. E o Itachi apareceu primeiramente no Naruto clássico, sendo completamente badass, um dos momentos mais interessantes da obra, onde ele enfrentou não só um, mas vários shinobis da Folha e deitou todo mundo simplesmente com genjutsus. Ele derrubou a Kurenai, que era especialista em Genjutsu ali em Konoha, uma das mais requisitadas quando esse era o assunto. Inclusive tem até alguns fillers sobre ela que mostra muito mais esse lance do Genjutsu nela. E o Itachi simplesmente chegou e humilhou ela rapidamente sem nenhum problema. E também humilhou não só ela, mas também o Kakashi utilizando o Sharingan, ou seja, ele utilizou um Sharingan contra alguém que tinha Sharingan e era muito respeitado pelo Sharingan e mostrou que o dele era superior. Ele usou o Genjutsu contra alguém que tinha Genjutsu e era muito respeitada sobre Genjutsus e mostrou que o dele também era superior. Ou seja, ele já chegou metendo os dois pés na porta. E não teve outra, a fanbase foi a loucura, eu fui a loucura. Eu fiquei completamente animado quando ele apareceu nessa primeira vez, mostrando todo o seu potencial, todo o seu poder. E mais pra frente tem mais um momento que inclusive eu coloquei em um dos meus vídeos como um dos momentos mais incríveis da obra de Naruto clássico, que é o momento onde ele luta entre muitas aspas contra o Sasuke, no Naruto clássico, e não é bem uma luta porque, bom, o Sasuke não tem capacidade nenhuma de lutar contra o Itachi naquela época, e simplesmente ele destrói o Sasuke não só fisicamente, mas também mentalmente, porque o Sasuke não tinha poder nenhum e não era nem interessante para o Itachi naquele ponto. Ou seja, o Itachi não só ignorou o Sasuke, mas também destruiu ele emocionalmente. E esse é um dos pontos que eu acho mais interessante do Itachi. Ele era um vilão de alto calibre. Ele não se rebaixava como, por exemplo, Orochimaru. Ele era o completo oposto. Enquanto Orochimaru agia ardilosamente para tentar alcançar seus objetivos, o Itachi simplesmente menosprezava qualquer coisa que não estivesse no seu nível. Ele mostrava quem ele era e qual era o seu nível de poder desde o começo. Então, qualquer coisa que fosse menos do que isso, ele simplesmente ignorava.
Então, claramente, quando ele chegou na obra, foi uma das coisas mais legais que aconteceu naquela época. Muita gente comentou, eu fiquei animado. Eu era muito novo ainda, não tinha acesso à internet, então assistia pelo SBT. Eu acredito que muita gente da minha época assistiu também pelo SBT. E, cara, como eu fiquei animado com esse personagem, cara. Então é claro que no surgimento desse personagem eu gostei dele com toda certeza. Mas o problema foi justamente esse. Não só eu, mas várias pessoas gostaram desse personagem, e aparentemente o Kishimoto entendeu que muitas pessoas não poderiam estar gostando de um cara que era um vilão. Então ele decidiu fazer não só esse personagem, que é o Itachi, mas também vários outros personagens que viriam a seguir se tornarem não mais vilões, mas pessoas com opiniões diferentes. Então o Itachi, que era um cara super badass, que botava os dois pés na mesa e simplesmente sacudia vários lugares por onde ele passava, agora era um cara muito legal, muito gente boa e que sofreu pelas consequências das coisas que aconteceram com ele. E isso, cara, sinceramente eu não consegui tancar, porque o Itachi foi um vilão muito bem moldado no clássico. Ele torturou o Sasuke mentalmente desde pequeno, ele aniquilou todo o clã Uchiha pelo poder e fez o Sasuke ir atrás dele, criou esse ódio, toda essa frustração no Sasuke para que o Sasuke criasse mais poder e chegasse ao Mangekyo Sharingan para que ele pudesse pegar os olhos do Sasuke para ele. E essa era a lore do Itachi, um vilão muito forte que estava usando o Sasuke como um objeto, e o Sasuke estava caindo direitinho nisso. Então nesse ponto, tudo que o Sasuke estava fazendo tinha motivos, porque o Itachi torturou ele psicologicamente quando ele era pequeno, fazendo ele rever várias e várias vezes o massacre do clã Uchiha, vendo a sua família sendo morta, e ele simplesmente não conseguiu aguentar e suportar isso, e ele precisava dessa vingança porque era a única coisa que motivava a vida dele. Então, nesse ponto, o Sasuke estava completamente certo em querer se vingar. Porém, quando Kishimoto traz no Shippuden a ideia de que o Itachi seria um herói ou um pseudo vilão ou alguém diferente do que estava ali no clássico, ele quebra toda essa narrativa do Sasuke e faz com que o Sasuke pareça mais uma criança chorona. Então, tentando ajudar o Itachi, fazer ele se tornar um herói, ele acabou quebrando toda a lore do Sasuke, que era um dos personagens principais da obra. E isso ocasionou um dos grandes problemas, que foi o final do Itachi na obra. Basicamente, o Itachi acabou morrendo pelas mãos do Sasuke de uma forma completamente vergonhosa, porque o Kishimoto teve que colocar uma doença nele para que fosse cabível o Sasuke conseguir chegar no nível dele e conseguir vencer de alguma forma. Ou seja, ele precisou nerfar o Itachi de uma forma absurda para que o Sasuke tivesse capacidade de chegar no mesmo nível, coisa que não era para ter acontecido, já que a lore original, se a gente pegar pelo clássico, era para que o Sasuke chegasse no Mangekyo Sharingan antes mesmo de chegar no Itachi, para que eles tivessem o mesmo nível de poder. Porém, como isso não aconteceu, porque o Itachi não ia mais arrancar os olhos do Sasuke, e sim o contrário, o Sasuke não tinha mais essa motivação, ele não tinha mais esse grande boom, então o Sasuke só chegou lá com um Sharingan básico de 3 Tomoes e conseguiu vencer o Itachi basicamente pelo roteiro, pela sorte, pela doença e por tudo mais. Então, além dessa luta não ser satisfatória para os fãs do Sasuke, também não foi para os fãs do Itachi, porque obviamente não foi um dos melhores pontos do Itachi na obra. Ele era um cara muito poderoso que foi colocado para escanteio, e isso foi muito triste. E aí agora eu sei que vocês devem estar se perguntando, poxa, mas se você gosta tanto do Itachi, por que você faz esses vídeos colocando ele perdendo para alguns personagens e tudo mais? E por que você tem toda essa convicção de ir contra os fãs do Itachi, que são fãs como você é também? E é simples, eu gosto não só do Itachi, mas de vários outros personagens da obra, vários vilões principalmente, dentre eles Orochimaru, Deidara, Sasori, Hidan, Kisame, o próprio Madara, o próprio Obito. Então eu gosto de todos esses personagens de uma forma quase que igual, e todos eles têm pontos muito interessantes dentro da obra, e eu acho que é isso, a obra deve ser gostada por igual. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas você não deve se exceder muito nisso, e esse é o ponto que eu gosto sempre de bater. O problema do Itachi não é exatamente o Itachi, e sim os fãs do Itachi, os fanboys basicamente, que são, na minha opinião, a grande maioria da fanbase de Naruto e do próprio Itachi em si. Então
é difícil hoje em dia alguém fazer qualquer tipo de vídeo ou argumentação dizendo que o Itachi vence ou perde de algum personagem, porque sempre vai aparecer alguém dizendo que o Itachi sola o Zeno-sama, o Minato é mais rápido que o Flash ou coisas do tipo. Esses dois personagens têm uma fanbase horrível, e esse é um dos pontos do porquê que a fanbase de Naruto é odiada por várias outras fanbases, simplesmente porque esses dois núcleos são muito horríveis e acabam estragando toda a diversão do resto dos fãs e a imagem de toda a fanbase de Naruto. Então, se tem algo que eu realmente não goste ou talvez odeie, são sim esses fanboys. Esses eu realmente não gosto. São pessoas que eu realmente não suporto e não gosto nem um pouco de ter que interagir, mas eu sei que são uma grande maioria e uma maioria barulhenta e provavelmente vão aparecer aqui. Então eu já tô meio que me preparando para ver vários comentários me xingando e coisas do tipo, que é o que sempre acontece. Toda vez que alguém tenta fazer um vídeo dizendo que o Itachi perde para algum personagem que normalmente é absolutamente mais poderoso que ele, vai vir alguém dizendo que essa pessoa é um hater do Itachi, simplesmente porque para eles qualquer pessoa que não diga que o Itachi vence todo mundo é um hater. E isso é absurdo. Isso para qualquer personagem, tanto pro Itachi, quanto pro Minato, quanto pro Shisui, quanto pro Madara. Existem personagens que vão vencer eles, e tá tudo bem. Isso não vai fazer o seu personagem ser menor ou pior que qualquer coisa. Ele ainda tá lá, ele ainda é o mesmo personagem. Ele simplesmente não é um deus absoluto que vence qualquer coisa. Então esse é basicamente o que eu penso sobre esse personagem. É um personagem que eu gosto muito e infelizmente foi estragado pela fanbase. Infelizmente, por ter muitos fãs, o Kishimoto acabou mudando muito a lore dele e deu um final que pra mim foi muito medíocre. E eu esperava muito mais desse personagem durante todo o decorrer de Naruto Shippuden, mas infelizmente ele não pôde mostrar tudo o que a gente gostaria. E eu gostaria muito de ver esse mangá que o Kishimoto vai trazer, porque nele sim, provavelmente a gente vai ver um Itachi muito mais badass e com muito mais técnicas e mais tempo de tela. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like, você vai me ajudar. Eu sei que muita gente vai dar dislike por estar falando mal do Itachi em alguns pontos, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado, que vocês possam entender o que eu quis trazer aqui. Então é isso e até o próximo vídeo.